Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Paiva para mais uma aula de geografia. Então se liga aí, pega a sua apostila, tá, do quarto bimestre. Vamos para a segunda aula de hoje, segunda aula dessa apostila. Na semana passada nós falamos da região Nordeste, essa semana a gente vai falar da região Norte, tá? Então se liga aí, pega a sua apostila, abra na página 243, tá? A região Norte, ela tem algumas marcas interessantíssimas, né? Alguns aspectos muito marcantes que destacam ela das demais regiões. Então, nós temos ali, por exemplo, né, a presença muito forte do bioma, né? O próprio bioma amazônico, ele vai representar toda aquela região, embora sejam coisas diferentes, tá? Nós vivemos na região Sudeste, né? Onde o bioma que nós vivemos aqui é o bioma Mata Atlântica, onde nós estamos, né? Mas o bioma Mata Atlântica ele não vai ser tão marcante socialmente, culturalmente e até economicamente, como é, por exemplo, na região Norte, e a gente vai entender isso através do texto, através dessa aula hoje, tá? Então, uma região, tá, que em tamanho, tá, é a maior do país, tá bom? Com 3.870.000 quilômetros quadrados, tá? São 7 estados: Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Amazonas, tá? É uma população de cerca de 15 milhões de pessoas divididos, isso dá uma baixa densidade demográfica, tá? Em média de 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. É a densidade demográfica mais baixa do país. Nós temos uma grande região, tá? E o número de pessoas aproximadamente que existe aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, tá? Para vocês terem ideia do tamanho da região, desses números que eu falei, essa região ocupa aproximadamente 45% do Brasil, ou seja, quase metade do Brasil está na região Norte, e os outros 55% vão dividir em outras 4 regiões, tá? E daí grande quantidade, uma pequena população. Quando você divide população por território, por área, você vai ter uma densidade muito baixa, tá? Há grandes espaços com pouquíssima gente, né? Ou até mesmo com a ausência, né, de seres humanos, e aonde há bastante pessoas, há uma densidade muito pequena. Lembrando também que boa parte dessa região, as pessoas que vivem lá são indígenas, tá? Daí você ter grandes territórios lá que são terras demarcadas indígenas, aonde é proibido o homem branco explorar. São terras onde os índios vivem das suas maneiras, suas tradições, sem o envolvimento com a economia do homem branco, tá bom? Ou do homem urbano. A economia, né? Ela gira muito em torno da extratividade, tá? Você tem extrativismo vegetal. O que é isso, professor? Extrativismo vegetal, vamos lembrar? Tá? A retirada, por exemplo, de madeira, de sementes, de frutas silvestres. E essa economia, ela vai movimentar, por exemplo, as indústrias de Belém do Pará, que é um dos polos industriais da região, tá? Vão ser polos industriais voltados ao extrativismo vegetal. Então, essas indústrias, elas não vão ocasionar grandes problemas para a região. Já em Manaus, aí sim o mais conhecido polo industrial da região, você vai ter ali a construção de eletrodomésticos, motos, né, e vários outros elementos que vai caracterizar uma cidade muito próxima da que nós temos aqui, na região Sudeste. Você vai ter uma cidade um pouco mais urbana, tá? Um movimento mais... Isso vai trazer também
indústrias de turismo para explorar a região, né, de maneira a fomentar um pouco mais a economia. Então, o complexo industrial de Manaus, né, a cidade de Manaus, ela passa a ser a mais importante. E por que essa região amazônica precisa ter essas cidades? A região amazônica, a região brasileira que tem a maior fronteira do país, né? Faz fronteira com a maior quantidade de países. Então, lá atrás, o governo pensou que poderia haver uma invasão estrangeira. Então, ele precisa de alguns polos, né? Algumas cidades estratégicas para instalar seus quartéis do Exército, né? Das Forças Armadas, a fim de proteger o nosso território e as nossas riquezas. Muito embora, diga-se de passagem, né? Isso pouco tem acontecido ao longo da nossa história, né? Mas isso aí é um assunto para a gente discutir. De repente, o pessoal que está aqui dentro da sala de aula, a gente até vai discutir um pouquinho isso, tá bom? Então, como eu falei, você tem um bioma ali importantíssimo, que é o bioma região amazônica, que ele ultrapassa as fronteiras do Brasil e chega a outros países. E esse bioma ele tem sido muito agredido, tá? Tanto pela expansão da fronteira agrícola. O que é isso, professor? É a derrubada da floresta para você montar fazendas, tá? Tanto do agronegócio ou de pecuária, né? Derruba a floresta para transformar em pasto. E isso tem sido recorrente ao longo dos anos. Ultimamente tem sido mais frequente ainda. Quem está se ligando aí de vez em quando assiste alguns minutinhos aí no jornal ou abre um site aí de notícias, vai ver quase que diariamente notícias de que a região amazônica, assim como também a centro-oeste, né, o Cerrado, está queimando. Muito em virtude disso. São incêndios criminosos, onde as pessoas derrubam parte da floresta nativa para transformar ou em plantação de alguma coisa ou em pasto para gado, tá? Sendo que isso não deveria acontecer. A região amazônica ela é fundamental para o equilíbrio ecológico do planeta, tá bom? Então é isso, tá bom? Eu recomendo que vocês assistam o filme indicado na sessão cultural, Xingu, tá bom? Ou qualquer outro, se alguém tiver uma ideia aí, algum filme ou um documentário sobre a região norte, vocês podem procurar, tá em vários no YouTube. Vai ajudar bastante no entendimento dessa região importantíssima do Brasil, tá? Então assistam, que com certeza vai ajudar no entendimento da matéria e possivelmente vai ajudar vocês, né, nas provas, nas avaliações subsequentes. Os exercícios eu quero que vocês façam normalmente de 1 a 10, tá bom? E no final da aula eu deixo aqui o gabarito, tá bom? Então não espere o gabarito, faça os exercícios, no final da aula você confira ali se está certinho. E dúvidas, como sempre, o professor está aqui à disposição. Entre em contato que a gente vai esclarecer, conversa com o professor, tá bom? Grande beijo, grande abraço, tchau!